Pois bem, meu povo, o presidente Lula vai viajar para a Ásia, como a gente já sabe, e deve fazer, até a viagem que ele deve fazer na terça-feira para a Ásia, ele deve fazer a indicação do Guilherme Boulos para ministro-geral da Secretaria da Presidência da República e deve confirmar o nome do Jorge Messias para ser o seu indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga do agora aposentado ministro Luiz Roberto Barroso, que antecipou a sua aposentadoria em 8 anos, a gente precisa lembrar. O que acontece em relação especificamente ao caso envolvendo o Jorge Messias? Eu já tinha adiantado para vocês aqui há um certo tempo atrás, na verdade nas lives da semana passada, que apesar das críticas do campo progressista, uma parcela pelo menos do campo progressista, que queria que o presidente Lula indicasse uma mulher para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente deveria manter provavelmente a indicação do nome do Jorge Messias. E diferente do que muita gente imaginava, o nome não só teria força, como seria aprovado. Inclusive, alguns veículos da dita mídia tradicional, né, acabaram ali pressionando o presidente Lula para que fosse indicado outro nome que não o Jorge Messias. Tentaram colocar ali uma mulher como candidata favorita, supostamente, dessa vaga, mas o presidente Lula está irredutível, ele vai indicar o Jorge Messias e acabou. E deve fazer a viagem, como eu falei para você, para a Ásia, mas antes da viagem ele vai nomear o Guilherme Boulos para ser ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e também indicar o Jorge Messias para ser ali o nome que será sabatinado no Senado Federal. Como a gente sabe, inclusive, que o próprio Congresso, né, especificamente a bancada ligada ao bolsonarismo, vai tentar vender a ideia de que o Jorge Messias é petista, é comunista, isso e aquilo, a gente precisa lembrar o seguinte, tá? Nos bastidores da política em Brasília e do próprio judiciário, a informação que se tem é que até o André Mendonça, o terrivelmente evangélico André Mendonça, decidiu que vai, em tese, ajudar na aprovação do nome do Jorge Messias. Inclusive, quando o ministro Flávio Dino foi indicado, muita gente dizia que o Flávio Dino não conseguiria ter os votos, primeiro que ele era alguém abertamente de esquerda e segundo que era alguém abertamente comunista também. Na época eu expliquei para vocês que tinha um acordo que aconteceria, expliquei para vocês lá no canal Historiador, né, já que a Folha em Foco ainda não existia. Eu expliquei para vocês que isso fazia parte das discussões políticas, que o presidente Lula conseguiria sim costurar a aprovação do ministro Flávio Dino. Inclusive na época até o Sérgio Moro votou pela aprovação do Flávio Dino. E só para que a gente lembre, tá? Na época que o Dino foi indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele teve ali a votação já rapidinho marcada pelo presidente da CCJ, que à época era o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre não era presidente do Senado à época, né? Ele era presidente da CCJ, tá? E aí o que acabou acontecendo, Carlito? Ele marcou, o ministro Dino acabou sendo aprovado na CCJ e na votação no plenário do Senado, meu amigo, o ministro Flávio Dino teve 47 votos favoráveis para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, aqui na Folha em Foco, eu até trouxe uma informação que dizia o seguinte, né, que estava acontecendo uma pressão por parte do Senado e do mercado e da mídia para que o indicado fosse o Rodrigo Pacheco, e eu até expliquei, né, o Rodrigo Pacheco seria, em tese, a voz desse povo todo dentro do STF. E aí a informação que se tinha é que o Davi Alcolumbre teria garantido para o presidente Lula que para o nome do Rodrigo Pacheco ele conseguiria pelo menos 60 votos, ou seja, seria uma aprovação esmagadora. E eu tinha citado essa informação aqui, ó, que o ministro Flávio Dino teve 47 votos e que ele poderia ter 41. Para ser aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele precisa ter a maioria. Não importa se é 41, se é 43, se é 46, se é 50, se é 55, como foi o ministro Alexandre de Moraes, se será 60, não importa. A aprovação para que o ministro vire ministro do Supremo Tribunal Federal é a maioria simples, a maioria absoluta, melhor dizendo ali, dos 81 senadores, 41 votando. Acabou. Não importa se ele vai ter 50 votos, 60 votos, não importa, acabou. O ministro Flávio Dino, inclusive, teve menos votos que vários outros ministros que estão dentro do Supremo Tribunal Federal, mas tem uma atuação tão brilhante quanto. E aí, no caso do ministro André Mendonça, o presidente Lula acredita, inclusive, que ele deve ter uma votação que supere os 50 votos. Está aqui, ó. Lula vê a indicação de Messias com mais apoio do que Dino teve no Senado. O mapeamento do governo calcula cerca de 50 votos a favor do atual AGU para que ele ocupe o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, claro, além da articulação que o governo está tendo, a gente precisa lembrar que esse momento que a gente está vendo da reestruturação, da reorganização da base do governo,
tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, tem o peso para isso. Eu costumo citar aqui, vou mostrar de novo para quem não viu ainda, como é que é hoje a estrutura da esquerda na Câmara dos Deputados e a estrutura da esquerda no Senado Federal. Já adianto para vocês que é basicamente o seguinte: na Câmara dos Deputados, a esquerda conta com 127 deputados e 16 senadores, tá? Esse é o cálculo. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Que vocês possam ver aí, ó. Em tela cheia, eu vou colocar na tela para vocês verem aí agora. Tá aí, ó. Essa é a configuração do Congresso Nacional hoje, ó. 75,2% da Câmara é de direita e 80,2% do Senado é de direita. Ou seja, essa rearrumação que o presidente Lula está buscando fazer visa também, evidentemente, reorganizar essa base. E aí, quantos votos, Carlito? Se imagina que o Jorge Messias vai ter, Carlito? Se imagina que o Jorge Messias terá aproximadamente 50 votos. Material, inclusive, que você pode consultar aqui na CNN Brasil. A primeira sondagem feita pelo governo federal aponta que o advogado-geral da União, Jorge Messias, terá o apoio para ser aprovado pelo Senado Federal, caso seja indicado ao Supremo Tribunal Federal. O cálculo feito pelo Palácio do Planalto, que tem sido levado em conta pelo presidente Lula, aponta um potencial de 50 votos no plenário da Casa Legislativa. O número foi obtido pelo atual presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, em 2015, e é superior aos 17 votos alcançados pelo... É 47, na verdade, tá? Não, tá 47 mesmo, é porque aqui que tá cortado aqui, ó. É 47 votos alcançados pelo ministro Flávio Dino. Quem acompanhou a minha análise aqui na semana passada, inclusive se você estiver no chat vendo isso ao vivo ou assistindo esse corte depois no comentário, comenta aí se vocês lembram que eu coloquei na semana passada essa informação aqui do Senado Federal, ó, que eu mostrei a bancada do Senado Federal para que vocês pudessem ver e mostrei aqui, ó, o número de cadeiras, falei também da bancada do MDB, falei também da bancada do PSD, falei também da bancada de outros partidos do campo da direita que poderiam, inclusive, ajudar a eleger o indicado pelo presidente Lula, advogado-geral da União, Jorge Messias. E aparentemente o nosso cálculo aqui está batendo, né? Aparentemente o nosso cálculo está certo. E outro ponto também que eu preciso lembrar para vocês é que, como eu citei na semana passada, eu vou citar de novo. Não importa se o indicado vai ter 41 votos, 47, 50, 55 ou 60. Para ser indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal, a nossa Constituição Federal, no artigo 101, ela é bem clara. O indivíduo precisa ser maior de 35 anos e menor de 70, ter reputação ilibada e notório saber científico. E aí ele é indicado pelo presidente da República, evidentemente, que encaminha seu nome para passar por uma sabatina. Se você quiser consultar, inclusive, está aqui, ó, na própria Constituição Federal, no artigo 101. Vocês podem consultar aí na tela, tá aí, ó. O Supremo Tribunal Federal, 101, tá aí, ó. Opa! O Supremo Tribunal Federal... Cadê? 101. Aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, não precisa ter 70 votos, 80 votos, não importa. Dentro do Supremo Tribunal Federal, o poder que o ministro que teve 60 votos e o poder do ministro que teve 41 votos é o mesmo. É o mesmo, não tem mais um ministro mais ou menos poderoso que o outro. Isso é só retórica da grande mídia para agradar a opinião pública. Então, para quem achava, inclusive, que o Jorge Messias não seria aprovado, a grande mídia chegou a divulgar isso, né? Ah, se o Lula mantiver a indicação de Jorge Messias, será um risco muito grande, porque ele é muito ligado à esquerda, é muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, é alguém muito ligado ao Lula, muito ligado a Dilma. Que bom, né? Que bom que ele é alguém muito ligado ao Lula, a Dilma, à esquerda, ao Partido dos Trabalhadores. Isso quer dizer que a gente espera que ele tenha dentro do STF uma conduta que seja técnica, evidentemente, mas respeitando aquilo que a classe trabalhadora defenda e que esteja lá, inclusive, para defender também os direitos da classe trabalhadora, inclusive em causas importantes, como essa questão envolvendo a pejotização que está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante. Então, para quem jogou contra aí na mídia, imaginando que conseguiria melar a indicação de Jorge Messias, quebrou a cara. Mas comenta aí o que é que você acha dessa indicação para o Supremo Tribunal Federal, se você queria que fosse ele mesmo, se você queria que fosse um homem, uma mulher, um homem negro, uma mulher negra.
Comenta aí, porque tem essa polêmica também no entorno, né? Muita gente queria que o Lula indicasse uma mulher, ou uma mulher negra, ou um homem negro, né? Não queria que fosse alguém como Jorge Messias. Mas deixa aí o seu comentário, que é importante a gente também ampliar essa discussão para que a gente consiga entender que o presidente da República está sabendo articular bem e aquela passada de faca, entre aspas, que aconteceu na semana passada e na semana retrasada tem surtido efeito. Lembra que eu falei que, inclusive, a própria passada de faca, o Lula iria chamar o Davi Alcolumbre para conversar e falar, ó, tem esses 400 cargos aqui que a gente vai precisar realocar, fortaleça a base aqui pra gente, fortaleça o nosso campo aqui, fortaleça o nosso campo lá e eu preciso dos votos para aprovar o meu indicado para o Supremo Tribunal Federal. Aparentemente deu certo.